Cara, se tem uma das coisas que mais destrói uma pessoa é a ansiedade. E geralmente quando você tá ansioso, em que você desconta, cara? No treino, na pornografia ou principalmente na comida? Porque, mano, comer é bom pra caramba, isso é óbvio. Isso me fez pensar numa pergunta simples. Por que que a comida consegue confortar tanto a gente? Eu acho que não foi só eu que já fiz essa pergunta, não. Em apenas um show, no episódio A Última Refeição, cara, o Musculoso é o exemplo perfeito de uma pessoa ansiosa. Porque ele nos mostra que quando uma pessoa coloca a comida como objetivo principal, ela se perde completamente. Como por exemplo, meu parceiro. Eu era um cara que só via a comida como meu conforto. Era isso que preenchia meu vazio. Mas quando eu decidi levantar e parar com essa de viver só pelo prazer, eu percebi que quanto mais eu tentava preencher esse vazio, mais vazio eu ficava. Se você agir igual um Musculoso nesse episódio, cara, meu parceiro, a sua vida vai virar completamente uma escravidão de prazeres momentâneos, ou até mais pesada ainda. Porque quando você só vive buscando prazer imediato, você começa a destruir lentamente a própria vida, como o Musculoso fez nesse episódio. Porque nessa história o Musculoso tá curtindo normalmente com sua mulher, se divertindo, totalmente de boa. O problema começa quando a mulher dele percebe que ele tá com sapatos diferentes. O Musculoso explica que pelo fato de estar comendo muito, um excesso de descontrole alimentar, a sua pança deu uma aumentada legal, fazendo com que ele nem enxergue mais os seus próprios pés. E esse é o efeito de comer tanto, cara. A pessoa acumula tanta gordura que chega ao ponto de nem ver a parte de baixo mesmo. Mas esse não é o assunto principal. Obviamente ninguém gosta de ser gordo. O que faz o Musculoso não conseguir parar é a ansiedade, conforto, entre outros vários motivos. E na minha visão, quando uma pessoa está em um relacionamento, parece que dá mais ainda vontade de comer, porque ela entra numa sensação de conforto e começa a relaxar mais ainda nos próprios impulsos. Daí a mulher do Musculoso dá uma solução bem simples e fácil de resolver, na teoria, que é fazendo dieta. Só que ele fica meio sem reação, né? Sem nenhuma vontade de fazer isso. Porque querendo ou não, a comida é o que traz mais prazer pra ele. Mais do que até a própria mulher, cara. E é aí que o desespero começa, porque o Musculoso corre pra pedir ajuda pro Mordecai e pro Rigby. E a brilhante ideia dele é comer absolutamente tudo que tem vontade antes de fazer a dieta. E esse já é o erro do Musculoso, meu parceiro. Porque será mesmo que vai ser a última vez que ele vai comer besteira? Obviamente que não, porque a mente ela tem uma mania de puxar pro lado do mais fácil, o mais prazeroso, assim. E é por isso que muita gente entra nesse ciclo. Ah, vou aproveitar hoje e segunda eu começo. Só que depois de alguns dias a vontade volta de novo. A pessoa começa a desejar um doce, um lanche, um Big Mac. Porque o problema nunca foi só a comida, e sim o vazio e a ansiedade que faz ela buscar o conforto o tempo inteiro. É então que o Musculoso traça um plano simples de resolver essa situação. Ele mapeia todos os lugares que quer ir para devorar à vontade. Olha que doideira, meu parceiro. E realmente funciona. O plano sai tudo perfeitamente. Ele come o que quer sem total controle, não ligando pra nada do que vai acontecer, meu irmão. Até que quando ele vai pro dogão comer um delicioso cachorro quente, acontece um pequeno problema. Para ele comer o cachorro quente, ele precisa participar de um concurso de quem come mais cachorros quentes. Aí a parada começa a ficar mais séria ainda, porque logo em seguida aparece o Sr. Morte, que obriga ele a participar da competição. E caso o Musculoso se recuse a participar, a sua alma seria levada pelo Sr. Morte. E querendo ou não, isso vira quase uma metáfora pro que acontece na vida real, porque quanto mais a pessoa se entrega aos próprios impulsos, mais presa ela fica, dificultando mais ainda de quebrar o ciclo, e dependendo você pode não conseguir sair mais. Ou seja, meu parceiro, se Musculoso tivesse aceitado a mudança desde o começo, ele provavelmente não teria chegado nessa situação à beira da morte. E sem ter mais escolha, o Musculoso acaba participando da competição, e dá pra ver que ele tá completamente desesperado, que agora a própria vida dele está em jogo. Só que o que era esperado acaba acontecendo. De tanto comer, o Musculoso começa a passar mal, e o Sr. Morte fica cada vez mais perto de chegar na vitória. E sinceramente, isso me lembra muito a vida real. Sabe por quê? Não. Porque chega uma hora que os próprios impulsos começam a destruir a pessoa lentamente, a ponto de ser irreversível, cara. E antes da alma do Musculoso ser levada, ele decide ligar pra mulher dele, pra finalmente contar toda a verdade, porque ele não queria partir mentindo, né? Pelo menos um ato de bondade, assim. Só que ao invés de ela ficar pistola com ele, ela decide ajudar mais de um jeito peculiar, meu parceiro.
Você não pode morrer. Foi mal, gatinha. Foi mal ter mentido e te magoado assim. E é por isso que eu te amo com todo o meu coração. E é por causa disso que eu não vou deixar você partir sem um último gostinho. Mas... isso é tão nojento que eu vou vomitar. Desqualificado! Cara, você percebe que Musculoso preferiu ficar no mais fácil e utilizar a comida como fuga, como anestesia para fugir do desconforto, e depois disso ficando naquele ciclo de inventar desculpas e procrastinar e evitar dar o primeiro passo. E isso gerou um baita problema enorme. A sorte dele é que é apenas um show, no final ele conta com a astúcia do roteiro. Mas na vida real, meu parceiro, não existe roteiro para salvar sua vida não. E das consequências dos próprios impulsos também. E dependendo do quanto você se afunda nisso, o destino acaba sendo um só. E deixa eu te perguntar algo importante: o que te impede de quebrar esse ciclo vicioso? É sua mentalidade, o ambiente que você vive, as pessoas ao seu redor, ou o conforto de continuar no prazer imediato? Porque só nessa pergunta já existe uma resposta para começar a mudar. Muita coisa começa pela mentalidade, mas também pelo ambiente que alimenta seus hábitos todos os dias, meu parceiro. E o primeiro passo é mudar, ajustar todo dia para evoluir e encontrar a paz que você tanto procura.